Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Quarta. Olá pessoal, eu sou Heitor Zerbinati e o Papo de Quarta de hoje é sobre a legislação para apostas eletrônicas no Brasil. Nos últimos 2 anos, as casas de apostas virtuais apresentaram mais de 360% de crescimento no Brasil, segundo a DataHub. No ano de 2018, foi aprovada a Lei 13.756, que abriu caminho para a legalização das apostas, principalmente esportivas, no país. Atualmente, os sites de apostas eletrônicas são hospedados em outros países, o que representa algo extremamente negativo para o Brasil, que perde uma importante fonte de receita para o Estado, além de dificuldades nas regulamentações e a dúvida sobre possíveis ambientes seguros para as apostas, sem que haja lavagem de dinheiro e jogo legal. Para bater um papo conosco, a economista e advogada Elaine Keller. Seja bem-vinda, Elaine, ao Papo de Quarta e obrigado por aceitar nosso convite. Elaine, você poderia explicar como a Lei 13.756 de 2018 funciona? Então, a lei, ela permitiu, né, ela deu licitude às apostas esportivas. Então, as apostas virtuais, elas têm que estar atreladas a competições, né, a temática dos esportes, principalmente por conta da paixão pelo futebol aqui no Brasil, ligado à questão das competições esportivas no campo do futebol, né? Então, foi muito como uma forma de trazer aí uma receita adicional para os clubes. Mas ela tem uma série de carências, né? Porque quando a lei previu essa questão das apostas online, ela não previu aí alguns riscos e algumas outras questões que estariam abarcadas na temática do jogo de azar. Então, por isso a gente diz que essa lei ela precisa ser alterada, né? Ou seja, precisa aí ou de uma medida provisória de urgência ou de um novo projeto de lei que amplifique algumas temáticas que ficaram nulas, né? Ficaram sem o endereçamento na lei aí que possibilitou a aposta esportiva. E afinal, as apostas virtuais, elas são ou não são legais em nosso país? São legais, né? São listas, as pessoas podem jogar. O que acontece é que hoje, justamente por conta do que a gente acabou de falar aqui, essa lei não obriga que, por exemplo, as empresas que fazem, né, as práticas de apostas esportivas desse jogo de azar, que elas tenham sede no Brasil. Então, essas são empresas que têm sede fora do Brasil, né? E aí, na internet hoje, o que a internet te possibilita? Possibilita justamente a quebra de barreiras. Eu posso comprar produtos e serviços fora do território brasileiro e posso também fazer entretenimento fora do Brasil, como é o caso das apostas. E isso traz aí algumas complicações, alguns riscos para quem está fazendo a aposta, né? Então, é lícito sim, embora com alto grau de risco para o usuário no sentido de vício e etc., né? Até de endividamento por conta do vício, do jogo de azar, como também a gente tem aí um problema muito sério na questão da arrecadação, né? O país deixa de arrecadar tributos quando você não tem a sede dessas empresas aqui em território nacional. Qual que é o maior problema dessas sedes não serem no nosso país, e serem em países de fora? Vamos começar pelo lado do apostador, né? Do consumidor deste entretenimento. Quando você tem a sede aqui no Brasil, as empresas obrigatoriamente elas estão debaixo da nossa legislação.
E vale lembrar que a gente tem um Código de Defesa do Consumidor muito bom, né? Há 30 anos o Código de Defesa do Consumidor, ele realmente é uma lei que realmente protege o consumidor em todas as necessidades na relação ali vulnerável entre consumidor e empresa. Quando você tem essa empresa com sede fora do Brasil, ela não está abarcada pela legislação brasileira e, portanto, ela não está tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. E isso é muito complicado. Primeiro porque você pode, qualquer problema que você tenha aí nessa relação com essas empresas, você não está protegido aqui pelo Judiciário brasileiro. Você vai ter que litigar, né? Vai ter que promover aí o exercício dos seus direitos na sede das empresas, né? Ou seja, no país de sede dessas empresas, porque elas não estão aqui, né? Segundo ponto é o que eu acabei de falar. Aí isso com vistas ao apostador, com vistas ao Brasil. Hoje você tem uma receita muito volumosa com esse tipo de entretenimento, são na casa de bilhões de reais. Então você deixa de tributar. Então o Brasil hoje perde, né, com a receita de tributos que poderia vir deste segmento. Certo, e apontando já esses problemas, quais são as melhores medidas a serem tomadas para solucionar tudo isso relacionado aos sites de aposta? Sim, a melhor hoje já se falou, inclusive, em medida provisória, e eu cheguei a pensar que a gente teria uma medida provisória para tutelar melhor essa temática ainda dentro desse primeiro semestre, por ser o primeiro ano de governo do Lula, né, do terceiro mandato do Lula, por conta justamente do viés de arrecadação. A gente sabe que o ministro da Fazenda, Haddad, né, ele tem que encontrar aí novos caminhos para aumentar a receita pública do Brasil. E um dos caminhos seria justamente o entretenimento, aí, a aposta esportiva. Então, eu achei que viria uma medida provisória ainda nesse primeiro semestre, no sentido de regulamentar esse segmento, mas ainda não tivemos. O melhor caminho hoje é, de fato, a gente criar uma legislação mais complexa com relação a isso, ou seja, obrigando com que essas empresas tenham sede, sim, no Brasil, né? Porque daí a gente tem como proteger muito melhor o apostador. Para além disso, tem a questão que a gente ganha com a arrecadação e também a gente ganha no sentido de transparência, né? Hoje a gente sabe que não é muito clara a transparência nessa questão aí. Já teve muitos escândalos de compra de jogador, de pagamento para jogador para alterar resultado. Então, quando você traz essas empresas para o Brasil, elas passam a responder civil e penalmente por atitudes que elas venham tomar nesse sentido. Então, é preciso que a gente tenha uma legislação mais complexa e que traga mais ônus e obrigações para essas empresas. E falando sobre a legislação, como melhorar a legislação para o segmento? Então, a aprovação de novas regras precisa passar pelo Congresso? Como que funciona? Sim, tem dois caminhos. Ou você cria uma lei infraconstitucional, e aí sim é um projeto de lei que passa por uma comissão de justiça, né, para entender ali se é constitucional aquela lei, aí depois ela passa por votação nas duas casas, né, na Câmara e no Senado, e uma vez que ela seja aprovada nas casas, ela vai para a presidência para promulgação. Ou você tem um caminho mais rápido, que é o próprio executivo, a União, cria uma medida provisória, né, que passa a ter validade imediata, e essa medida provisória, então, ela precisa depois ser votada nas casas legislativas para se tornar lei, né, ou seja, para que ela ganhe força de lei. Então, você tem aí os dois caminhos. O ideal seria, principalmente se a gente pensa não só no viés do apostador, mas também na questão de receita para o país, seria muito mais eficaz se a gente tivesse já uma medida provisória. Certo, entendi.
Bom, gostaria de te agradecer, Elaine, por que conversou conosco aqui no Papo de Quarta, e muito obrigado por estar conosco nesse momento tão especial e sanar as nossas dúvidas. Imagina, estou à disposição. Parabéns pelo trabalho aí de vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos e até o próximo Papo de Quarta. Tchau, tchau. E fica por aqui mais um Papo de Quarta.